Olá, meus amigos. Vamos dar então continuidade à nossa disciplina de Prática Jurídica 4. Relembrando que na aula passada nós começamos a falar aí dos procedimentos próprios para início, digamos, do julgamento da causa aí proposta perante um juizado especial cível. E nós vimos então que se inicia aí todo o procedimento com a marcação, aí o agendamento da audiência de conciliação entre as partes e que, sendo infrutífera, poderá levar ao chamado juízo arbitral, com todas as suas regras atinentes previstas lá, tanto na questão da conciliação quanto do juízo arbitral, do artigo 21 ao artigo 26, e que essa fase aí, essa etapa do juízo arbitral, ela é uma etapa facultativa, em razão de que as partes podem escolher se vão de fato levar a sua causa ao juízo arbitral ou não. E nessa opção do ou não é o que nós vamos ver na aula de hoje, que não sendo instituído esse juízo arbitral, então passa-se a parte agora, a etapa da instrução e julgamento, que está prevista no artigo 27 a 29 da Lei 9.099. Então, vamos dar uma olhadinha inicialmente no artigo 27. Olha só. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. E o parágrafo único, não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes, cientes desde logo as partes e testemunhas eventualmente presentes. Então, veja só. Aqui a gente pode ter uma audiência única, né? Ou audiência una, também pode ser chamada dessa forma, ou então a audiência sendo segmentada em duas etapas em datas distintas. Pode então o juiz, na mesma data que houve a conciliação, já dar andamento para se iniciar imediatamente o procedimento da audiência de instrução e julgamento, ou então ele pode designar uma nova data para a realização dessa audiência, né, de instrução e julgamento. Então, veja que vai depender aqui da possibilidade, de fato, às vezes da organização judiciária, da organização mesmo da própria vara, se é possível já a realização da audiência de instrução e julgamento, ou até mesmo verificando que, se for realizada a audiência de instrução e julgamento naquele exato momento após a conciliação, poderá causar prejuízo à defesa. Por quê? Porque às vezes ela não teve a oportunidade ainda de juntar todas as provas necessárias, ainda não há o comparecimento, por exemplo, das testemunhas que poderiam ser aí ouvidas e utilizados o seu depoimento para comprovar algum fato que a própria defesa tenta provar com as suas alegações. E também podemos pensar aqui na situação que talvez precise de uma prova um pouco mais complexa a ser desenvolvida pela defesa e que não foi possível em razão de ela estar propondo inicialmente participar somente de uma conciliação, tá? Então é possível que o juiz então designe uma nova data para a realização dessa audiência de instrução e julgamento. Mas veja, aqui temos uma limitação temporal para a realização dessa audiência de instrução e julgamento posterior. Vamos olhar de novo lá o parágrafo único do artigo 27. Olha lá o que ele diz. Que não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes. Então a gente tem uma limitação temporal aqui, que a audiência aí de instrução e julgamento tem que ser realizada nos próximos 15 dias. Lógico, aqui é um prazo, né, que é aquele prazo impróprio, porque não existe qualquer consequência jurídica para a não realização nos próximos 15 dias. Principalmente se pensarmos aqui em varas, né, que tem uma quantidade enorme de processos. E que fica, então, muito difícil você ter essa designação aí da audiência em um prazo tão curto.
Então, a gente tem aí um prazo impróprio, mas o ideal é que se respeite aí os 15 dias subsequentes para a realização dessa audiência, tá bom? Muito bem. Então, sendo realizado imediatamente ou posteriormente, dá início à audiência de instrução do julgamento. E o que será feito nessa audiência? Isso aí nós temos previsão no artigo 28. Olha só. Na audiência de instrução e julgamento, serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença. Então, aqui de certa maneira, funciona de forma parecida com o que acontece no processo civil normal, processo comum, né, ordinário, em que então, na audiência de instrução e julgamento, são produzidas todas as provas, as partes se manifestam e daí o juiz, ao final, profere sentença. Mas veja, a diferença que nós temos aqui no artigo 28, né, combinada a leitura com a questão de celeridade e informalidade do juizado, é que a ordem da realização dessa audiência não precisa ser exatamente depoimento das partes, colhida de provas, para depois proferir a sentença. Pelo menos a sentença sabemos que tem que ser a última. Mas, em razão aí de facilidades que pode ter dentro do juizado, pode ser que se inverta um pouco essa ordem. Ou até mesmo, se tiver que postergar essa audiência para uma segunda sessão aí de realização da instrução e julgamento, né? Você pode já produzir as provas possíveis naquele exato momento. Então, digamos o seguinte, que não está presente naquela primeira audiência de instrução e julgamento o perito próprio para apresentar aí alguns cálculos, alguma questão aí importante para o deslinde da causa. E vamos imaginar que é uma prova simples, né? Que de mero cálculo aqui, que não depende de nada muito complexo. Muito bem, o perito não está presente, mas estão presentes as testemunhas já. Veja, pode ser definido nessa audiência que a prova do perito ela é imprescindível. Então, vai ter que designar uma nova data para dar continuidade a essa instrução e julgamento. Mas, veja, vai ter que chamar de novo todas as testemunhas, vai ter que chamar as partes para fazer o depoimento outra vez na próxima audiência? Não, aproveita-se o ato. Ou seja, o que faz aqui? Você já ouve as testemunhas, ouve o depoimento das partes e deixa só aí a oitiva da perícia, tudo mais, e apreciação da prova pericial na próxima audiência de instrução e julgamento, né? Então é uma forma de você aproveitar aqui e não precisar respeitar tanto essa ordem que está prevista lá no artigo 28 para a realização das etapas dentro da audiência de instrução e julgamento, tá bom? Vamos então agora para o artigo 29. Olha só aí na sua tela. Artigo 29 diz o seguinte: serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. O que são aí esses incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência? Veja, nós temos aqui diversos exemplos possíveis de incidentes. Podemos pensar aqui na coisa julgada, na litispendência, por exemplo, né, na preempção. Ou seja, vamos imaginar aqui um exemplo que a causa proposta ela já foi proposta anteriormente e julgada e transitou em julgado. Veja, essa nova causa não pode ser julgada porque já temos julgamento anterior. Logo, já constituiu coisa julgada. Esse é um incidente, é uma situação aí que deve ser levada em consideração e deve ser decidida de plano na própria audiência de instrução e julgamento, porque vai interferir no regular prosseguimento da audiência. Veja, se já está julgado, se já há coisa julgada, não há razão por que ter depoimento das partes, ouvir testemunhas, né, colher as demais provas para poder proferir uma sentença. Então já é decidido de plano.
Do outro exemplo que eu dei, da litispendência, já existe uma ação tramitando com o mesmo objeto, anterior a essa ação. Veja, não pode ter duas ações sobre o mesmo tema. Logo, aí então, é um incidente que vai interferir no regular prosseguimento da audiência, tá? E daí vocês podem pensar em várias outras hipóteses aí que ficam sempre em questões preliminares a uma causa, que podem ser alegadas pelo réu, principalmente, que vai mostrar aí que a causa não pode prosseguir, né? E que então o juiz deverá decidir antes de dar continuidade ao procedimento da instrução e julgamento. Agora, se aquela alegação não for interferir no prosseguimento da causa, como por exemplo, uma questão que alegue prescrição. Veja, a prescrição, por mais que você possa alegar em preliminar, ela vai se confundir até de certa maneira com o próprio mérito. E como que vai se confundir? Porque se for reconhecida a prescrição, quer dizer que o mérito, né, não pode ser aí julgado, digamos assim, porque se não pode mais cobrar, por exemplo, uma dívida, né, não está prescrita aquela ação, está prescrita então aquela pretensão para a propositura daquela ação, então o conteúdo em si ele pode ser afastado como um todo. Então veja, aí como você tem essa confusão, entre aspas, aí sobre a questão preliminar e mérito, daí isso seria decidido na própria sentença, porque não interfere no regular prosseguimento da audiência, tá bom? Então é essa ideia aí que o artigo 29 está dizendo. Que daí então já tem que concentrar todo esse tipo de decisão na própria audiência de instrução e julgamento. Vamos para o parágrafo único. Olha só, o parágrafo único do 29. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. Olha só. Aqui, então, regra simples é que prova documental apresentada na audiência, a parte contrária, desde logo, já se manifesta. Então, ela toma conhecimento daquele documento e já se manifesta ali oralmente, né, sobre o seu conteúdo. Veja que documento pode ser um documento relativamente simples, né, que dá para ser feita uma leitura na própria audiência e já se manifestar, como o documento pode ser relativamente complexo. E aqui estou falando novamente de uma complexidade que não escapa da complexidade que é de competência do juizado especial. Muito bem, se o documento é um pouco mais complexo, as partes estão atreladas aí, devem ser ficar presas à redação desse parágrafo único, a essa norma que deve se manifestar imediatamente? Veja, não é bem assim. Que o juiz ele tem aí o poder de dirigir o processo da forma com que se alcance aí o objetivo de justiça, de bem comum, né, de bem-estar social. E por isso, então, verificando a complexidade desse documento, ele pode designar um prazo para manifestação da parte sobre esse documento. Então ele suspende a realização da audiência de instrução e julgamento para que a parte tenha um prazo para analisar o documento e se manifestar sobre ele, tá bom? Então não é uma regra rígida aqui essa ideia de manifestação imediata da parte contrária sobre o documento, tá bom? Sobre isso, só para ficar aqui claro uma questão específica para vocês, né, para fixar também essa ideia, vamos dar uma olhadinha aqui, bem breve, nos dispositivos que tratam de prova, né? Dois deles aqui que eu acho que é interessante já destacar para vocês. Olha só. Olha o artigo 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
Então, o juiz não precisa aí admitir toda e qualquer prova produzida ou requerida pelas partes, tá? Se ele considerar excessiva, ou seja, desnecessária, impertinente, acaso ou então protelatória, querendo simplesmente aí adiar o deslinde da causa. Então, ele pode aí afastar, aí refutar essas provas para que elas não sejam produzidas. E o segundo dispositivo que eu queria destacar aqui para vocês é o 37, que vai dizer que a instrução poderá ser dirigida por juiz leigo, sob a supervisão de juiz togado. Ou seja, a instrução em julgamento, que parece ser aí um procedimento próprio do juiz togado, existe uma autorização que o juiz leigo também faça essa instrução. Tá? Então, veja que o papel do juiz leigo pode ser tanto lá no juízo arbitral, como na instrução aí da própria audiência de instrução e julgamento. Tá bom? Muito bem. Vamos agora, então, para o nosso próximo tema, que é acerca da resposta do réu, que é a contestação. E o que é a contestação? É a defesa feita pelo réu contra o ataque, feito na petição inicial pelo autor. E a contestação no juizado especial funciona um pouco diferente da contestação própria do Código de Processo Civil de 2015. Era muito mais diferente no âmbito do Código de Processo Civil de 73, mas no de 2015 tivemos uma certa aproximação aí nas figuras. Vamos olhar o artigo 30 primeiro. Olha só. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, exceto a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. Olha só então, contestação, ela já tem que ter aí toda a matéria de defesa. Então veja, todos os argumentos que podem refutar e possíveis aí alegações que podem então contrariar aquilo que é alegado pelo autor, já deve estar presente nessa contestação. O que não pode estar presente aí? A arguição de suspeição e impedimento do juiz. Veja que nós tínhamos, pelo menos no âmbito do Código de 73, Código de Processo Civil de 73, várias exceções possíveis. Nós tínhamos a de suspeição, impedimento e de incompetência do juízo. Veja que há aqui simplesmente exclusão da arguição de suspeição e impedimento, podendo então a incompetência já ser alegada já em preliminar da contestação. E como que vai funcionar a suspeição ou impedimento? Que diz aqui no artigo 30 que deve seguir a legislação em vigor. Precisamos ir para o Código de Processo Civil. E o procedimento está previsto lá no artigo 146 do Código de Processo Civil. Olha aí na sua tela esse dispositivo. Olha só. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, que fato? Da causa de suspeição ou impedimento do juiz, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Então veja, em 15 dias, tomando conhecimento que o juiz é suspeito ou impedido para julgar a causa, a parte vai dirigir uma petição simples, alegando essa suspeição ou impedimento do juiz, indicando então o porquê que ele diz que esse juiz é suspeito ou ele está impedido. O que são causas de impedimento ou de suspeição? Estão lá no artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil. Exemplos que eu posso dizer para você: que o juiz já atuou na causa em outro grau de jurisdição, se o juiz é sócio, membro de direção ou administração da pessoa jurídica que é parte do processo,
quando presume-se que o juiz ele é herdeiro de uma das partes, donatário, empregador de alguma delas, né? Causas de suspeição, o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, né? Uma das partes é credora ou devedora dele ou do seu cônjuge, ou então do companheiro, e assim vai. Depois, dê uma olhada nos artigos 144 e 145, só para vocês tomarem conhecimento das causas de impedimento e suspeição, tá bom? Mas entendo que o procedimento aqui para essas situações está no 146 do CPC de 2015. Em 15 dias, tomado conhecimento da causa de impedimento ou suspeição, faz uma alegação em petição simples e não dentro da contestação, assim como ocorre nas demais situações, aí, as demais arguições possíveis que podem aí, complementar a defesa do réu, a resposta do réu. Tá bom? Muito bem, vamos agora para o artigo 31. Olha só o artigo 31. Diz o seguinte, que não se admitirá a reconvenção. E é lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º desta lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Olha só, pessoal. Aqui, se você fizer a leitura só do CPC 2015 e da Lei 9.099, pode causar confusão. Por quê? Porque essa referência feita ao artigo 31 tem muito mais sentido diante da redação do CPC de 73 do que o de 2015. Vamos entender. Primeiro, o que é reconvenção? Reconvenção é um contra-ataque do réu contra o autor. Ou seja, é um pedido que é formulado pelo réu contra o autor, podendo o autor, então, na ação que ele propôs, ser condenado em sentença. Então, vamos imaginar aqui um exemplo bem simples. O autor diz que o réu tem uma dívida com ele e ele pede aí o pagamento dessa dívida. Pede aí, então, que cumpra-se aquilo que foi pactuado. O réu apresenta a contestação dizendo que não é devedor do autor, não está devendo nada. E apresenta uma reconvenção falando que, na verdade, a dívida, quem está devendo é o autor e não ele, réu. Veja, ele fez então um contra-ataque, ele fez um pedido contra o autor. Nessa situação, veja, a sentença terá que decidir duas situações distintas. Primeiro, o pedido do autor e depois o pedido do próprio réu. Então veja que é diferente o funcionamento de contestação e reconvenção. Na contestação, eu nego aquilo que foi alegado pelo autor. Da reconvenção, eu faço um pedido contrário aí àquilo que o autor está me pleiteando. Eu faço um pedido, então, que tem fundamento nos próprios aí, objeto da controvérsia, está fundado aí nos mesmos elementos conexos à causa do autor, mas eu faço esse contra-ataque ao autor, tá bom? Muito bem, como que funcionava no CPC de 73? A reconvenção, ela era apresentada em petição própria. Então você tinha uma petição da contestação e uma outra petição da reconvenção, que eram protocoladas simultaneamente no prazo da contestação, tá? Daí o que aconteceu? Veio a Lei 9.099 e mudou, para fins de juizado, essa lógica, dizendo: não cabe reconvenção, ou seja, não tem que fazer petição própria de reconvenção dentro aí do âmbito dos juizados. Mas, na própria contestação, na própria petição de contestação, você, réu, pode abrir um item próprio realizando pedidos contrapostos, ou seja, pedidos aí de contra-ataque ao autor, sendo fundamentados aí nos mesmos fatos, constitui objeto da controvérsia, assim como funcionaria uma reconvenção, mas tudo dentro da mesma petição.
Então a contestação, dentro dela, teria, de maneira atécnica e falando, a contestação e a reconvenção, que no âmbito dos juizados era chamado de pedido contraposto. Então veja, tínhamos aí uma dualidade de regimes, digamos assim, de funcionamento de pedido contraposto e reconvenção, conforme CPC 73 e a Lei 9.099. Acontece que essa lógica se alterou com o CPC de 2015. Por quê? Olha como ficou a redação do artigo 343. Olha só, ele colocou o seguinte, que na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Veja como a lógica mudou. Agora no CPC de 2015, a reconvenção está dentro da petição de contestação, ou seja, abre um item próprio, colocando da reconvenção, e faz o réu os pedidos próprios contra o autor. Então, veja que o regime acabou ficando muito próximo daquele do juizado, sendo a maior diferença aqui, digamos, né, que no CPC 2015 chamamos de reconvenção, enquanto que no juizado especial é chamado de pedido contraposto. Então, é como se agora o CPC de 2015 tivesse adotado aí a forma muito mais simples dos juizados, agora também para o procedimento ordinário, procedimento comum aqui do CPC, tá bom? Então, vamos olhar lá de novo o artigo 31 e daí já olhamos o parágrafo único desse artigo. Olha só. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º desta lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. E aqui os limites do artigo 3º é dentro da competência do próprio juizado, né? Aqui respeitando o valor da causa, se for o caso, respeitando aí o critério também da matéria, ou o critério híbrido também, se for a hipótese, tá bom? Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes. Então aqui é uma questão de estratégia do autor, porque ele está sendo surpreendido por um pedido contrário, aí, contraposto do réu. E talvez ele precise juntar provas complementares para mostrar que o réu não tem razão naquilo que está pleiteando. Então, se o autor verificar essa necessidade, talvez de juntar provas, de refletir melhor, de pensar sobre o pedido feito pelo réu, ele pode então requerer designação de uma nova data que deve ser aí fixada pelo juiz, leigo ou togado, dependendo de quem aí está aí cuidando então da audiência de instrução e julgamento, né? Então, veja que se for simples, já for possível, o réu já pode responder na própria audiência. Se não, ele pode pedir uma designação de uma nova data para que ele possa se manifestar sobre esse pedido contraposto. Última coisa que eu quero tratar aqui com vocês é quando que se apresenta essa contestação pelo réu. E veja que a apresentação da contestação se dá na audiência de instrução e julgamento. Então, o réu, quando intimado a comparecer na audiência de instrução e julgamento, ele já deve levar a sua contestação pronta, né? A sua defesa aí pronta. Mas vamos pensar na seguinte questão. E se foi designada audiência una, ou seja, de conciliação e instrução de julgamento na mesma data, no mesmo momento? Veja, o réu aí terá que levar a contestação já desde a audiência de conciliação. Por quê? Se a conciliação for infrutífera, na mesma data e no mesmo momento, já vai se realizar a instrução e julgamento. E daí ele precisa estar com a contestação pronta.
Por quê? Não havendo contestação, ele então não apresentou defesa. Não apresentando defesa, aqui, veja que nós recaímos naquela situação em que então ele vai admitir até como verdadeiro os fatos alegados no pedido inicial, né? Ele não apresentou a defesa, não apresentando defesa, então aquilo que é alegado pelo autor é o que se consolida simplesmente, tá? Mas veja, e se for audiência aí não única, né? Se tivermos então uma audiência primeiro de conciliação e uma nova data para instrução e julgamento, preciso apresentar a contestação já na conciliação? Daí não. Na audiência de conciliação, não preciso apresentar defesa, realiza a conciliação e, se infrutífera, na nova data da instrução e julgamento, daí eu apresento a contestação, tá bom? Sem que isso implique em qualquer prejuízo para o réu, ok? Pessoal, era isso então que eu tinha para tratar com vocês na aula de hoje. E na próxima aula damos continuidade aí para falar um pouquinho mais de provas e começar a falar sobre sentença, ok? Muito obrigado e até a próxima.